Marítimo na TSF, boa tarde. Última edição de 2022. Para trás ficam 86 programas do principal programa de rádio do Clube Sport Marítimo. Para terminar, convidado ilustre, o nosso presidente, Dr. Rui Fontes. Presidente, o futebol não é uma ciência exata, por isso os resultados da equipa de futebol não eram aqueles que todos nós desejávamos. É verdade. Também lamento aquilo que aconteceu neste ano ao futebol do Clube Sport Marítimo. Quando me candidatei em outubro de 2021, não era nada disto que eu previa, mas infelizmente as coisas aconteceram porque o futebol não é uma ciência exata e as pessoas também não são tão exatas às vezes e tão certas como nós pensamos. E as coisas não aconteceram como todos prevíamos. A lista que foi apresentada foi uma excelente lista, composta de gente do Marítimo, pessoas que já tinham provas dadas aqui no clube e no clube principalmente, mas as expectativas durante o tempo, durante o ano 22, não corresponderam. A realidade é que não correspondeu às expectativas. E, portanto, o clube sofreu com isso e estamos a sofrer com essa situação. Mudámos em setembro aquilo que haveria a fazer, mas de setembro até 31 de dezembro o plantel tem que ser o mesmo. E, portanto, tivemos que passar estes meses, digamos, a tentar melhorar a situação, mas melhorou muito pouco. E vamos a ver agora se no ano de 23, na segunda volta e nas últimas jornadas desta primeira volta, o Marítimo volta a ser aquilo que nós queremos e aquilo que eu ambicionei quando me candidatei. Presidente, disse bem que somos todos do Marítimo e não estamos aqui para culpar absolutamente ninguém. O que interessa agora é estarmos todos unidos à volta do Clube Sport Marítimo. O Presidente tem tantos anos de entrega a esta causa Marítimo, desde muito novo, teve cargos já na direção, depois Presidente da Assembleia Geral, Presidente da Direção, voltou a vencer um ato eleitoral. O que é isto de sofrer pelo Clube Sport Marítimo? Sofrer é sentir o clube, como nós sentimos uma pessoa, um ser humano. É sofrer por ele como se fosse uma pessoa de família. Ao fim e ao cabo, é sentir o clube como se nós sentimos uma pessoa que estimamos. Presidente, sabe-se que nos jogos sofre muito. Como é que faz essa gestão de emoção? Porque o Marítimo não ganha e o senhor tem uma enorme vontade de vencer e tem o universo verde-rubro consigo. Não consigo explicar. Não consigo explicar como é que não é possível ver o Marítimo jogar. Principalmente da maneira que estava a jogar. Porque um Marítimo ganhador, um Marítimo ambicioso, um Marítimo atacante, ofensivo, um Marítimo que não se deixa dominar por qualquer adversário aqui no Estádio dos Barreiros. Eu tenho prazer em vir. Agora, o Marítimo que eu vejo já desde há muito tempo, desde o jogo do Tondela, é um Marítimo que me assustou durante muito tempo e que, infelizmente, ainda estamos a viver praticamente essa situação. Vamos a ver agora se as coisas melhoram e é esse o objetivo. O Presidente viveu momentos fantásticos nos anos 90, com esse futebol ofensivo nos Barreiros, sob a liderança do Paulo Autuório. Este é um Marítimo diferente, as dificuldades hoje também são outras. É diferente, não é? As dificuldades sempre existiram no futebol, mas não é difícil, penso que não será difícil fazer uma equipa ao nível daquilo que os adeptos do Marítimo se habituaram. Agora, tem que ser feito com um bom planeamento, atempadamente, procurando, sobretudo o planeamento da equipa é fundamental, saber que tipo de equipa nós queremos. Nós, neste momento, para, digamos, o ano de 2023, temos um perfil de equipa já definido e esse perfil baseia-se numa equipa no sentido de trazer jogadores que acrescentem valor aos que já estão, porque nós temos partido do princípio que o Marítimo do ano 23 será a base, terá que ser sempre esta equipa que nós temos, e os jogadores que trouxerem têm que acrescentar valor
E o que é acrescentar valor neste caso? É ter qualidade técnica, ter experiência e ter força, porque tem que haver equilíbrio entre isto tudo. Nós não podemos só ter uma equipa muito habilidosa, temos de ter uma equipa que também se imponha pela forma como os jogadores se entregam no jogo. E nós procuramos, em cada um dos setores da equipa para o ano de 23, ter esse tipo de jogadores juntamente com aqueles mais habilidosos. Já há alguns reforços. E um perfil ganhador. Já há alguns reforços, nomeadamente o Carné, guarda-redes, o René, que está de regresso, e também o El Pereira. Diz que vem o Riascos. Sim. Isto quer dizer que o Marítimo está numa aposta constante para alterar o rumo dos acontecimentos? Sim, é para aperfeiçoar aquilo que nós temos neste momento e para que o Marítimo saia da posição onde está, porque o Marítimo não é um clube de primeira divisão há 40 anos para estar onde está. O Marítimo, os anos que tem na primeira divisão, tinha a obrigação de estar entre os 5, 6 primeiros. E é para isso que nós temos de trabalhar. Este ano vamos lutar, dar tudo o que nós temos e tudo o que sabemos para mantermos na primeira divisão, mas eu espero até que nós vamos ultrapassar esse objetivo, porque tem que ser o outro objetivo do Marítimo, e uma vez conquistado o direito que nós temos na primeira divisão, temos que preparar uma equipa à Marítimo, uma equipa à Marítimo que terá de ser aquela equipa que terá de ser a seguir aos três grandes, Braga e Guimarães, é o Marítimo, não há mais ninguém. Presidente, falamos do guarda-redes, o Marcelo Carné, o René, o El Pereira, agora o Riascos. Mas quantos jogadores o Marítimo vai contratar neste mercado de janeiro para atacar a temporada que falta? Neste momento, depende se o Joel sair ou não, mas neste momento mais 3 jogadores. 3 jogadores. O Presidente está confiante? Completamente. Muito confiante naquilo que nós vamos fazer na segunda volta. O que é que tem dito aos sócios do Marítimo quando vai falando, e sei que o Presidente fala muito com os sócios, tem esta proximidade com a massa associativa, o que é que vai falando com eles e o feedback que tem recebido? As pessoas estão muito desanimadas. Isso aí é geral. Mas acreditem que uma equipa feita para esta nova equipa que dirige o Marítimo, posso garantir que há de ser uma equipa bastante ambiciosa, porque eu sou ambicioso em relação ao Marítimo. E na vida nós devemos procurar o melhor para nós e para a equipa, e para onde nós trabalhamos. E podem estar certos que, infelizmente, tivemos este início de campeonato, mas a equipa que o ambiciona é um Marítimo ganhador, como eu já disse, e estamos a trabalhar nesse sentido. E é essa a esperança que eu tenho que transmitir a todos os sócios, é que o Marítimo da segunda volta vai ser diferente daquilo que foi na primeira volta. O sócio Rui Fontes teve vários cargos nos corpos sociais do Marítimo, tem tantos e tantos anos de sócio do clube e sabe que a vida do Marítimo nunca foi fácil. Continua a não ser fácil a vida deste Marítimo. Não é fácil quando a bola não entra, se reparar. Os problemas do Marítimo têm a ver com... E não é só o Marítimo, é no futebol. Nós tivemos um período muito tranquilo, abençoado, que foi entre novembro do ano passado e março. Fomos abençoados, a equipa esteve bem, tudo esteve bem, e a partir dessa altura começaram a surgir resultados negativos, e pronto, e digamos que desde essa altura até agora tem sido uma preocupação constante a situação do Marítimo. É evidente que tem a ver tudo com os resultados do futebol. Se os resultados do futebol estiverem bem, até a nossa própria cabeça está mais capacitada para desenvolver todos os outros projetos que envolvem o Marítimo, porque o Marítimo não é só futebol. Mas desde que o futebol não esteja bem, nós temos que concentrar toda a nossa atividade no futebol, toda a nossa preocupação vai para o futebol e tudo o resto é secundarizado, infelizmente, mas é assim que acontece nos clubes. O terceiro treinador da época é o Zé Gomes, treinador que agrada à massa associativa. Já conseguimos um ponto em Vila do Conde, um resultado positivo. Agora, bom seria mesmo ganhar ao Sporting. Bom, aliás, o Sporting aqui na Madeira, tradicionalmente, não ganha. Mas o futebol, não é uma ciência. Todos os anos os resultados podem ser diferentes, não se sabe. A equipa, uma garantia que nós podemos dar é que vamos jogar
para ganhar, de certeza. Não há outra forma de jogar, do Marítimo jogar. Agora, vamos aguardar que as coisas aconteçam como todos nós queremos. Acha que esta Primeira Liga está cada vez mais difícil? Sim. Repare que, por exemplo, no tempo, na primeira vez que cá estive, nós sabíamos que no início do campeonato praticamente quem é que ia descer. Geralmente os 2 que subiam, ou os 3 que subiam, mais um ou outro, que ao longo dos anos eram equipas já fracas e, portanto, digamos, manter-se era fácil. Mas o futebol evoluiu no sentido empresarial. Essa evolução o Marítimo nos últimos 6 anos não acompanhou e perdeu terreno. E nos últimos 6 anos, se reparar, o Marítimo acho que já não chegou a fazer 40 pontos no campeonato, portanto significa que nunca conseguia ultrapassar a barreira dos 30 e tal pontos, e os 30 e tal pontos é sempre aquele número de pontos que põe em causa a permanência na primeira. Aliás, houve um ano, 15-16, ou num ano, há 3 anos, salvo erro, que nós tivemos há 2 jornadas da descida de divisão. Ora, isso estava a refletir o caminho que o Marítimo estava a seguir. O Marítimo estava a atrasar-se em relação aos outros clubes. Não digo ao Benfica, ao Sporting e ao Porto, porque isso é sempre normal. O Braga e o Guimarães são equipas que nós temos que, digamos, procurar lutar também no sentido de nos igualarmos a essas 2 equipas, mas todas as outras reforçaram-se, modernizaram-se, foram adquiridas por grupos empresariais e hoje em dia são equipas que o futebol, digamos, nas equipas mais, tirando as 6 maiores equipas nacionais, as outras todas estão equilibradas. Estão todas equilibradas. Ontem você viu que o Casa Pia neste momento está a disputar o 3º lugar com o Sporting. Impensável. Completamente impensável. Mas tem boas equipas. E se você for à 2ª divisão, eu ainda hoje estive a reparar, a 2ª divisão, até o 8º classificado, salvo erro, até aos 20 pontos tem hipótese de subir. Portanto, há um grande equilíbrio. E já na 2ª divisão, há equipas com valor para estar na primeira. Portanto, as equipas que sobem da 2ª para a 1ª divisão já se estão a preparar para lá ficarem. Portanto, o futebol evolui muito ao nível destas equipas mais baixas e o Marítimo tem que sair desta zona. O Marítimo tem que ir para a zona onde deve estar, que é aquela que corresponde aos 40 anos de primeira divisão e a toda a dimensão do clube e à dimensão da Madeira. E, como tal, tem que representar de acordo com a força que a própria região tem a nível nacional. Ora, se a região tem força a nível nacional e representa muito a nível nacional, o seu clube mais representativo, naturalmente, que tem que corresponder a essa realidade. Presidente, não enquanto Presidente, mas enquanto sócio do Marítimo. O Marítimo, num futuro breve ou não, terá que envergar por ter um capital também privado na sua sociedade anónima de futebol? Não se sabe, vamos ver. Nós, quando me candidatei, falei em fundo de investimento. Fui muito combatido por isso, dizendo que os fundos de investimento tomavam conta dos clubes, enfim, que ia ser uma desgraça para o Marítimo. Recuei um pouco no sentido de não levar a discussão muito para a frente, porque eu vi que as pessoas não estavam preparadas para discutir esse assunto, e eu recuei um pouco, não falei muito, porque de facto, se as pessoas não estavam preparadas para discutir o assunto, só me prejudicava eleitoralmente. Os sócios do Marítimo, se não estavam preparados, naturalmente que iam duvidar da proposta e com essa dúvida também podiam duvidar em termos de votação. Mas eu estava certo e seguro de que o fundo de investimento será uma boa solução para o Marítimo. Isto está numa fase muito avançada, nós aguardamos que estes terrenos daqui deixem de estar no nome de um privado que é do empregado do Sr. Carlos Pereira. Aguardamos a todo momento que essa solução seja resolvida, porque a não resolução desse problema está a prejudicar a resolução
do fundo de investimento, porque o fundo de investimento tem que ter todo o património do Marítimo bem definido e não pode haver qualquer dúvida naquilo que nós apresentarmos. E o fundo de investimento o fundo de investimentos podem ser privados, mas quem vai gerir esse fundo é o Marítimo. O Marítimo pediu cerca de 30 milhões de euros para o fundo de investimento, para o seu fundo de investimento. Os bancos e as empresas e todas as instituições financeiras é que se vão responsabilizar pela canalização dessa verba para o clube, e o clube e a SAD é que vão gerir essa verba de acordo com os seus interesses e remunerando as pessoas que decidiram investir em tais fundos. Nós, neste momento, temos um fundo inglês e um espanhol interessados em concretizar, em investir. Portanto, é uma questão de nós regularizarmos a situação, legalizarmos muita coisa, porque o fundo de investimento terá de ser uma realidade para o Marítimo, para evitar, de facto, que investidores privados ou estrangeiros se apoderem do clube e muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos, embora se aparecesse algum privado que quisesse ficar com metade, menos 1%, 49%, até 40% do capital, nós poderíamos aceitar. Mas o fundo de investimento, para mim, é a melhor situação que pode acontecer ao Marítimo. Por falarmos em investimento, o Marítimo está a investir muito na manutenção, no licenciamento e na segurança, quer do estádio do Marítimo, quer das instalações de Santo António, coisa que era necessária. Claro. Você não pode ter um património ilegal. O Marítimo tem este património todo, mas é um património que não está legalizado, portanto, não está licenciado. Você tem instalações aqui dentro que não estão licenciadas. Tem um colégio, tem um ginásio, tem um pavilhão, tem as instalações todas do futebol. E para que tudo isto possa estar devidamente legalizado, tem que estar licenciado. E esses licenciamentos obrigam a obras de segurança, enfim, tudo o que é necessário para que um edifício possa estar habitável. E isto só pode estar habitável se obedecer a todas essas regras. O estádio é igual. Isto, construir e depois, digamos, deixar a fase final para resolver, não é a melhor solução, porque isto não tem valor nenhum. Quando se fala dos 90 milhões e 100 milhões e nem sei quantos milhões, esses milhões não valem nada sem isto estar licenciado. Não, só pode valer alguma coisa, tudo isto, quando nós pudermos, digamos, valorizar isto tudo. Ora, isto só tem valor quando estiver licenciado. Enquanto não estiver licenciado, isto não tem valor nenhum, que ninguém quer saber disto. Presidente, o seu objetivo é também concluir o património do Marítimo, as obras que foram iniciadas, e sei também que há um acordo com a Câmara Municipal do Funchal para recuperar o prédio onde o Marítimo tem a sede, por sinal, para voltar a termos lá o nosso espólio. Sim. O prédio da rua Dom Carlos, o edifício é da Câmara Municipal do Funchal. E, portanto, nós já reunimos com o Sr. Presidente da Câmara, ele já visitou as instalações, o Marítimo ficou de fazer um projeto para a sua sala de troféus, e projeto esse que está a ser elaborado, e uma vez concluído, nós vamos saber quanto é que custa essa obra, para apresentar à Câmara Municipal do Funchal e elaborar um contrato de programa para aí ser construído o museu do Clube Sport Marítimo, na zona onde nascemos, nas nossas origens. No fundo, é voltar o clube ao seu berço. O Marítimo nunca pode sair do seu berço. O Marítimo sai do seu berço, perde a sua identidade. E se nós não olharmos, e não é só o Marítimo, qualquer um de nós, eles até dizem que uma pessoa que não tem berço, muitas vezes nós ouvimos acusar, essa é uma pessoa sem berço. Pois é, porque perdeu a sua identidade. E nós não podemos perder o nosso berço. E o nosso berço é o mais valioso que a cidade do Funchal tem neste momento. Presidente, quando apresentamos o treinador José Gomes, estava uma ilustre frase por detrás da apresentação, que era: o Marítimo nunca se vergará. Este é o lema para aguentarmos os meses que falta até terminar o campeonato. É o lema que nós temos para até ao final do campeonato.
e tudo aquilo que nós fizermos agora, novas aquisições, enfim, tudo aquilo que for feito será com esse lema por trás e os novos reforços têm que lê-lo e fixá-lo muito bem, de maneira que quando entrem em campo sabem que ninguém se vai vergar até ao final do campeonato. Presidente, venceu por 65% dos votos a 22 de outubro. Neste ato eleitoral, que a vitória foi clara e que foi para a sua candidatura, esperava tantas dificuldades ao regressar ao Marítimo? Tantas dificuldades? Em termos desportivos? Só em termos desportivos não esperava encontrar. Quem é que esperava? Eu tenho quase a certeza que não havia um sócio que pensava que ia acontecer isto ao Marítimo. Todos nós estamos desiludidos. Todos. Bastante desiludidos mesmo. Eu nunca pensei que isto pudesse acontecer. É evidente que as dificuldades foram essas. Porque se o futebol vier bem, as coisas, tudo isso se resolve. O problema de qualquer clube de futebol é ganha ou não ganha. Ganha, é fácil de tudo resolver, tudo é fácil. Perde, começam a surgir as dificuldades. Começam a aparecer pessoas que querem salvar o clube, pensam que conseguem salvar o clube, mas não conseguem salvar o clube. Porque só pode salvar o clube quem está cá dentro, porque há um processo em desenvolvimento, as pessoas têm que perceber isso, têm que perceber que só agora, no caso de alguém se candidatar a haver eleições como queriam, só no mês de janeiro é que poderíamos estar em eleições. Vejam bem o tempo, o que se ia perder, o prejuízo que era para o Marítimo. Isto não se chamava salvar o Marítimo, chamava-se afundar o Marítimo. Não, o Marítimo tem que estar estável para poder trabalhar. E quem está à frente do Marítimo sabe muito bem o que é para o Marítimo. Portanto, nós não precisamos de salvadores no Marítimo, porque a direção e a SAD do clube estão em condições de poder responder a todas as dificuldades que o Marítimo atravessa. E temos condições para saber ultrapassar. Agora, com destabilização, não é fácil, torna-se mais difícil, mas as coisas estão a seguir com a normalidade que devem ter seguido. Obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Rui Fontes foi o último convidado do Marítimo na TSF do ano 2022. Tenham um feliz ano novo por ti, Marítimo, e sempre juntos. Boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.